Ação, gente, prestar bem atenção, tá? A gente colocou algumas questões no meio do slide e assim a gente vai querer a participação de vocês. Pessoal, vou desligar a câmera aqui para não correr o risco de ficar travando, viu? Os objetivos da apresentação são passados para a gente antes da aula. Foram divididos em 4 pontos, né? Que é caracterizar e definir o que é o toque, apresentar seus critérios diagnósticos, mostrar sua prevalência, seus fatores de risco e qual é o prognóstico do toque. E, além disso, apresentar quais são esses tratamentos possíveis para o paciente com toque. Pode ir. Bom, o toque, ele é um transtorno caracterizado pela presença de obsessões e ou compulsões que geram ansiedade e sofrimento. Ou seja, ele é um transtorno que ele pode apresentar tanto pacientes que trazem obsessões, quanto pacientes que trazem comportamentos compulsivos ou o conjunto dos dois, certo? A partir daí, a gente vai definir o que é a obsessão. A obsessão, ela surge a partir de pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes que vêm na mente do indivíduo e eles são muito persistentes, são considerados indesejados, são pensamentos que geram muito desconforto, são pensamentos que têm uma presença muito grande na vida das pessoas, então eles são considerados pensamentos intrusivos. Essa é a obsessão caracterizada do toque, né? A compulsão está relacionada aos comportamentos repetitivos. Esses comportamentos podem ser comportamentos físicos ou mentais. Comportamentos físicos pode ser o ato de lavar a mão, de organizar, de repetir se uma fechadura está trancada várias vezes, ou atos mentais, como, por exemplo, organizar mentalmente alguma coisa, fazer contagens. Isso são atos mentais considerados compulsivos, certo? Lembrando que para ser considerado toque, precisa ter realmente, para ser considerado um transtorno, precisa trazer um prejuízo real para o indivíduo, precisa trazer um real desconforto, certo? Tendo dito isso, a gente terminou o primeiro objetivo, que é o de caracterizar e conceituar. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Se alguém tiver, fala no chat que a gente olha. Agora a gente vai para o próximo ponto, que vai ser Caio vai apresentar os outros critérios diagnósticos. Bem, gente, o critério de diagnóstico, a gente tem 4 tipos de critério, começando com a presença de obsessão, compulsão ou ambas. Como a Bruna falou, a pessoa pode ter obsessão sozinha, ou compulsão, ou os dois. O segundo critério está relacionado a obsessões ou compulsões tomam tempo ou causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Nesse caso, quando fala assim, tomam tempo, muitas vezes a pessoa com toque perde 1 hora do seu dia, 2 horas do seu dia naquele ritual. E tem situações, e tem pessoas que têm toque, por exemplo, de limpeza, que tem medo de se infectar, medo enfim, de infectar, e isso impede ela de sair na rua, ou seja, ter uma vida normal. Bem, o critério C diz que os sintomas obsessivo-compulsivo não se devem aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica. Essas outras substâncias são drogas e medicamentos. E o último critério é a perturbação. Perturbação não é mais bem explicada pelos sintomas de outro transtorno mental. Por exemplo, preocupações excessivas, como o indivíduo tem no transtorno de ansiedade generalizada, e preocupações com aparência, né, que seria o indivíduo que tem o transtorno dismórfico corporal. Pessoal, só lembrando rapidinho, volta aí, Caio, rapidinho, que aqui no critério C, quando a gente fala relacionado a substâncias, a efeitos fisiológicos e de outras condições médicas, existem algumas substâncias e algumas condições que podem mimetizar um indivíduo com toque, ou seja, pode apresentar momentaneamente os sintomas, mas no toque ele tem uma característica crônica e gradual, e nesses sintomas que podem similar o toque, eles são momentâneos e passam rapidamente. Bem, e aqui a gente entra com um joguinho de verdadeiro e falso, tá?
Por favor, gente, participa no chat aí, principalmente o pessoal que veio de fora. Bem, é para dizer verdadeiro e falso não, gente, perdão. É para dizer se é compulsão ou obsessão ou os dois, tá? Então, bora lá. Se eu pegar meu bebê no colo, eu posso jogar ele na janela, da janela. Isso seria obsessão, compulsão ou os dois? Pode responder no chat, viu, gente? Neto colocou aí obsessão, Tainara compulsão. A maioria respondeu obsessão. Alguém mais quer responder? Vai explicar, Caio? Eu posso explicar? Pode explicar. Bom, essa frase, se eu pegar meu bebê no colo, eu posso jogar ele da janela, ele é um pensamento obsessivo, ele é um pensamento intrusivo que está naquela mãe, naquela mulher que teve o bebê, e ele não considera um ato mental, ela não está fazendo nada, ela só está tendo esse pensamento que gera um incômodo, um desconforto muito grande, e a compulsão vai ser o que ela vai fazer a partir desse pensamento. Então, por enquanto, isso aí é uma obsessão que já causa um grande prejuízo na vida dela. Próximo, faço contagens mentalmente de todos os passos que eu dou de um lugar até o outro. Esse vocês acham que é o quê? Aí o pessoal está respondendo bastante. Compulsão. Pode dar enter, Caio. Exatamente, pessoal. Ele é um ato mental, ou seja, apesar de acontecer na mente, é uma coisa que a pessoa está realizando. Ela está fazendo essas contagens, então é um ato compulsivo. E ela não consegue evitar isso. Assim como na obsessão, a pessoa não consegue evitar os pensamentos intrusivos, na compulsão, a pessoa também não consegue deixar de realizar esses atos. Certo? Vamos mais um? Me preocupo se eu realmente tranquei a porta antes de sair de casa e volto para verificar algumas vezes. E aí, galera? Thaís respondeu ambas. Leonel, compulsão. Os dois, ambas. Pode ir, Caio. Quer explicar esse ou eu posso explicar? Pode falar. Bom, pessoal, realmente são os dois, né? Obsessão e compulsão, que é o pacote completo. O pensamento intrusivo, a obsessão, vem da parte da preocupação real, do pensamento real, de que será que eu realmente tranquei, mesmo você sabendo que você trancou, você vai e volta várias vezes, e o ato de você voltar para verificar que se caracteriza na compulsão. Então, esse aí que é um clássico do toque, né? Tem até um filme que a gente vê o nome do filme é Toque, que tem na Netflix. E tem uma das personagens que sempre volta para verificar e tem esses pensamentos. Aí, ó, Tainara se identificou. Próximo. Tenho que orar 33 vezes antes de qualquer refeição, porque se eu não fizer isso, eu vou morrer engasgada. Esse aí é o quê? Compulsão. Mais alguém quer responder? O Leonel colocou as duas. Pode dar enter aí, Caio. Esse também é o pacote completo, obsessão e compulsão. É porque a ordem que a gente colocou foi diferente, né? O pensamento obsessivo, o pensamento intrusivo é o medo de morrer engasgada. É o pensamento de que você vai morrer engasgada. Mesmo a pessoa consciente de que isso vai ser muito improvável, esse pensamento vem, é um pensamento muito incômodo e só alivia através do ato compulsivo de fazer essas 33 orações antes de qualquer refeição. Ou seja, é um quadro aí, já é bastante grave, né? Ó, estão pedindo para autorizar a Lua na chamada. Vamos dar continuidade, pessoal? Pode passar, Caio. Bem, gente, e com os critérios diagnósticos, a gente vem também, o DSM-5 traz os especificadores. A gente tem dois, que
que seria os insights, e tem o outro que é relacionado ao tique. Entretanto, o insight se subdivide em três, que o primeiro seria o insight bom ou razoável, que é quando o indivíduo que tem toque tem a certeza que o que ele está fazendo não é verdadeiro. Tem o indivíduo que tem um insight pobre, no qual ele acredita que as crenças no transtorno são provavelmente verdadeiras, ou seja, ele fica na dúvida, e o outro é o insight ausente de crenças delirantes, que isso implica que o indivíduo que tem o toque, ele acredita fielmente que aquilo que ele está fazendo precisa ser feito de alguma forma. E o especificador relacionado ao toque é quando o indivíduo tem história atual ou passada de um transtorno de tique. Além disso, gente, 30% das pessoas que têm toque têm uma tendência de desenvolver toque, e as pessoas que têm tique, 50% dessas pessoas têm tendência a desenvolver toque. Os tiques mais comuns são os motores e os focais. Os motores seria, por exemplo, piscar os olhos várias vezes, e o focal seria coçar a garganta, né? Assim. Estão ouvindo? Eu ouvi. Enfim. Bem, e aqui a gente trouxe algumas características que leva a gente ao apoio diagnóstico. A gente colocou essas 4 imagens, que são, entre aspas, os sintomas mais comuns das pessoas que têm toque. Lembrando que a compulsão e a obsessão varia de indivíduo para indivíduo, e varia de indivíduo para indivíduo. Aqui a gente pode ver o mouse não aparece. Enfim, a gente pode ver aqui a pessoa que é compulsiva, né, por limpeza, que no caso, para não contrair bactéria, micro-organismo, alguma doença. Assimetria, que é a obsessão por organização. Tem a questão dos pensamentos proibidos ou tabus, que isso está mais relacionado com a obsessão agressiva, sexual ou religiosa. E, além disso, a pessoa com toque pode começar a acumular coisa. Acho que Caio travou, gente. Tô aqui. Travou. Enfim, a pessoa que acumula coisa, ela tem dificuldade, no caso, na pessoa que tem toque, tá? Tem dificuldade em descartar e acumula objeto como uma consequência da obsessão e compulsão típica, como o medo de causar danos a outras pessoas. Quer falar alguma coisa, Bruna? Não. Enfim, gente, o diagnóstico diferencial. Bem, começando com o transtorno de ansiedade. O que é que diferencia o transtorno de ansiedade? Porque o DSM, na verdade, fez essa divisão do transtorno de ansiedade para o toque. Porque, assim, antes não, mas tem algumas pessoas que têm toque que acabam desenvolvendo o transtorno de ansiedade. Entretanto, as pessoas que têm transtorno de ansiedade não acabam desenvolvendo toque. Então, por isso que fez essa divisão. Isso se enquadra a todos os diagnósticos diferenciais que eu vou mostrar aqui. Mas, então, no caso do transtorno de ansiedade, o indivíduo, né, que tem ele, tem os pensamentos recorrentes que estão presentes no transtorno. Tem os pensamentos recorrentes e são geralmente relacionados a preocupações da vida real, enquanto as obsessões do toque não costumam envolver preocupações da vida real e pode incluir conteúdos estranhos, irracional ou de natureza aparentemente mágica. Foi o que Bruna leu mais cedo, no slide lá, que falou da pessoa mastigar 33 vezes, senão ela vai morrer. Isso é o toque, tá? Bem,
E em relação ao transtorno depressivo maior, é que o toque pode ser diferenciado da ruminação do transtorno depressivo maior, no qual os pensamentos são geralmente concluentes com o humor e não necessariamente experimentados como intrusivos ou angustiantes. Além disso, as ruminações não estão ligadas à compulsão, no caso que seria o toque. O transtorno dismórfico corporal. Bem, a obsessão e a compulsão desse transtorno está limitada somente à aparência física do indivíduo. Por exemplo, o indivíduo com esse transtorno tem uma pinta no rosto, por exemplo, e aí uma espinha. E aí ele chega para as pessoas e pergunta, isso aqui tá feio, isso aqui não tá. Então, assim, ele deixa de sair na rua por causa dessa pinta, entendeu? Tem o outro que é a tricotilomania, que no caso é o transtorno de arrancar cabelo. O comportamento compulsivo desse transtorno está limitado a arrancar os cabelos na ausência de obsessão. Bem, e o transtorno de acumulação? Isso eu estava vendo que é muito... Enfim, é um pouco difícil da gente diferenciar isso aí, porque muitas vezes o toque faz com que a pessoa tenha isso. Bem, os sintomas do transtorno de acumulação focam exclusivamente na dificuldade persistente de descartar ou dispor dos pertences, no sofrimento acentuado associado ao descarte de itens e na acumulação excessiva dos objetos. Entretanto, gente, um indivíduo que tem obsessão típica do toque, que é, por exemplo, preocupações acerca de incompletude ou de danos, por exemplo. E essas obsessões conduzem a comportamento compulsivo de acumulação, por exemplo, adquirindo todos os objetos de um conjunto para alcançar uma sensação de completude. Bem, transtorno alimentar. O que a diferencia do toque é que o toque, as obsessões e as compulsões do toque não estão limitadas somente à preocupação acerca do peso e dos alimentos. Pessoas com transtorno alimentar se importam com a aparência física. Muita gente se acha que está muito gorda e, por exemplo, vomita para o corpo não engordar, enfim, entre outros fatores. Bem, tem os tiques e os movimentos estereotipados. Os tiques e os movimentos estereotipados são geralmente menos complexos do que as compulsões e não visam neutralizar as obsessões. A compulsão, no caso do toque, costuma ser precedida por alguma obsessão. Os tiques, por outro lado, com a frequência e são precedidos por impulsos sensoriais pré-monitorados. Bem, e o transtorno psicótico? No caso do toque, pode ser com obsessão, com a compulsão ou ambos. Entretanto, o que vai diferenciar é que o toque não tem características como de pessoas esquizofrênicas, que no caso seria de alucinações. Bem, e por fim, temos o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, que não é sinônimo de toque, tá? É parecido, mas não é sinônimo. O que vai diferenciar são as manifestações clínicas. Esse transtorno envolve um padrão mal adaptativo duradouro e disseminado de perfeccionismo excessivo e controle rígido. Enquanto o toque, ele é caracterizado por pensamento intuitivo, imagem ou impulso,
por comportamentos repetitivos que são executados em resposta a essa intrusão. Caio, volta aí rapidinho. Lohane Oi. fez uma pergunta aqui, ó, eu vou responder. Essas características que apoiam o diagnóstico são especificadores do TOC ou são outros transtornos dentro do espectro obsessivo-compulsivo? Pessoal, o que a gente falou antes sobre o TOC do diagnóstico, eles são específicos do TOC. Esse diagnóstico diferencial, todos esses que Caio falou, eles estão dentro do espectro obsessivo-compulsivo, mas eles não são TOC. Por quê? Eles não estão dentro de um quadro de pensamentos intrusivos, nem de comportamentos ritualísticos. Eles se assimilam com TOC, têm uma proximidade por outras características. Por isso, eles estão dentro dos transtornos, mas o TOC em si, que é o tema da aula de hoje, são os que a gente falou antes, que nós vamos falar daqui a pouco também, em seguida, nos próximos slides. Pode passar. Exatamente. Exatamente. E assim, gente, a pessoa com TOC pode desenvolver, sim, alguns desses transtornos também, certo? Como eu falei, no transtorno de ansiedade. Pessoa com TOC tem uma tendência de desenvolver transtorno de ansiedade, né? E, entretanto, as pessoas com transtorno de ansiedade não têm uma tendência a desenvolver TOC. Enfim, vamos lá. A pergunta? Ou você ainda está em dúvida? Entendi sim, Bruna. Obrigada. Perfeito. Enfim, gente, agora a questão do verdadeiro e falso, tá? Bem, opa, já foi, misericórdia, uma errado. Enfim, gente, tá? Ninguém viu nada. Mas, não, vou perguntar, vou voltar um jeito aqui. Bem, o insight pobre é quando o indivíduo está completamente convencido de que as crenças do transtorno obsessivo-compulsivo são verdadeiras. Pronto, gente, como acabou a graça da brincadeira, é falso, mas eu quero saber qual é a definição que está aí. Que falou, o slide falou que está falso. Mas qual é o pobre? O pobre não, né? É o... Vocês sabem explicar essa alternativa? É isso. Oi? Tô falando se eles sabem justificar por que essa alternativa é falsa. Exatamente. Oi, eu sei, posso falar? Pode, Eve. Pronto, o insight é pobre quando, na verdade, o indivíduo, ele tem pouco conhecimento, assim, ele aceita pouco o transtorno dele, não é isso? Exatamente. E aqui a gente colocou sendo como ele está completamente ciente. Calma. Quando o indivíduo está completamente convencido de que as crenças são verdadeiras. Isso, Carol acertou no chat, colocou ausente. Tá certo, Carol. Exatamente. Eu também estou acompanhando o chat aqui pelo celular, mas tudo bem. Enfim, espero que o outro não seja... Aí, foi, pronto. Bem, um insight bom ou razoável é quando o indivíduo reconhece que as crenças do toque são definitivamente ou provavelmente não verdadeiras. E aí, gente, é verdadeiro ou falso? Gente, Bruna, tá aí? Estou aqui, tá vendo se o pessoal responde. Gente, só fazendo uma correção, Caio, acho que você colocou aqui ao contrário. O insight pobre é quando o indivíduo está completamente convencido que as crenças são verdadeiras. Essa alternativa é verdadeira, não é falsa. Porque quando a pessoa tem insight pobre, ela não tem consciência do toque, ela não está realmente entendendo que aquilo que ela está passando é um transtorno, ela realmente acredita nos pensamentos intrusivos, ela realmente é fiel ali naquele comportamento compulsivo, de maneira assim que ela não tem um insight, ela não tem a percepção real daquele transtorno. Por isso essa alternativa é verdadeira, que a gente colocou aqui na hora que a gente foi colocar o efeito, deve ter ido errado. E no segundo, o insight como razoável é quando o indivíduo reconhece que as crenças do toque são definitivas ou provavelmente não verdadeiras. Alguém quer responder que agora eu me perdi no chat aqui. Débora falou que era falso. Vê aí se foi agora certo. Que eu tô na hora de botar o efeito.
É isso, foi trocado. Quando a pessoa tem um insight bom, significa que a pessoa tem a percepção do seu toque, tem a percepção de que os pensamentos intrusivos não são reais, de que os medos relacionados aos pensamentos provavelmente não vão se concretizar, mas ainda assim elas precisam realizar os atos compulsivos, ou então se deixam levar, ou então não conseguem lidar com esses pensamentos intrusivos. Bem, gente, o transtorno depressivo menor entra no critério diagnóstico diferencial para o toque. Bora, gente. Isso tá fácil, né? Tainara colocou falso, Thaís falso. Vou lá. É falso, realmente. E a última. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva é sinônimo para o toque. Também estava fácil. Pronto. Pronto, gente. Alguém tem alguma dúvida? Até então, não. Caio, eu tenho, na verdade, um comentário. Não sei se vocês se confundiram mesmo ou se era a intenção. No slide anterior, quando fala que o insight é pobre, talvez se fosse numa prova e vocês fossem os professores e não quisessem reformular a questão, daria para justificar que quando o insight é pobre, você ainda tem, por mais que pequeno, uma certa noção do que está acontecendo. E aí, se o insight fosse ausente, já seria uma crença delirante. E aí você não teria nenhuma noção. Por isso que quando fala que o indivíduo está completamente convencido, significa que ele não tem insight. Então, talvez desse para fazer essa correlação aí. Mas, de fato, deu para entender depois que vocês explicaram. Não. Mais algum comentário, gente? Bem, agora a Bruna vai mostrar a questão da prevalência, os fatores de risco e o prognóstico do toque. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre o impacto do toque na população. Pode dar enter nesse slide todo, Caio. O toque, quando a gente fez as nossas pesquisas, leu no DSM, a gente viu que ele não tem nenhuma diferença de prevalência em nenhum lugar do mundo. Ele acomete indivíduos de maneira igual em qualquer lugar que já houve estudo feito. Ou seja, ele é muito prevalente, é considerado a 10ª causa de incapacidade no mundo. Ele é considerado o 4º transtorno psiquiátrico mais frequente. E a única diferença que a gente pode observar na questão da prevalência do toque é sobre o conteúdo do toque, ou seja, como as pessoas vão manifestar. Ou seja, os fatores culturais, a diferença entre as culturas, entre as economias, entre as realidades sociais, eles vão influenciar diretamente no conteúdo das obsessões, ou seja, como a pessoa vai manifestar e expressar o toque. Mas não vai ter alteração, nenhuma diferença entre uma população ter maior prevalência do que outra. Como eu falei lá no início da aula, o toque ele tem um desenvolvimento gradual dos sintomas. Ele começa de maneira mais branda e vai se agravando e tem um acometimento crônico. Ele não tem também diferença de gênero, ou seja, acomete tanto homens quanto mulheres. A única diferença é a idade de início. O toque geralmente começa a se manifestar mais cedo nos homens do que nas mulheres. Como eu coloquei aqui no slide, os homens são acometidos geralmente entre os 6 e os 15 anos, com o início dos sintomas, e as mulheres entre 20 a 29 anos. Mas após esse período, o acometimento é igual entre os dois gêneros. Pode passar. Alguns fatores de risco são muito considerados no toque, que são fatores que vão servir de gatilhos para a manifestação do toque, que são temperamentais, ambientais e os genéticos e fisiológicos. A gente vai falar agora um pouco sobre os fatores temperamentais. Os temperamentais, principalmente, que eu coloquei aqui, são de afetividade negativa, inibição do comportamento na infância e ansiedade e depressão. O que seria isso, então, de maneira mais didática? São pessoas que, durante a infância, eles viveram ou em famílias muito conservadoras, famílias que criaram essas crianças de uma forma muito rígida, muito com inibição do comportamento, em famílias muito fundamentalistas, em famílias com algum rigor religioso muito grande.
são crianças que sofreram ao longo do seu desenvolvimento muita ansiedade, muitas questões de depressão, não tiveram uma boa afetividade dos pais, eram ou cuidadores, né? Só eram pessoas distantes emocionalmente dessas crianças. Então, esses foram observados que serviram de gatilhos para o surgimento do toque ao longo da vida. O segundo fator, pode passar, que são os ambientais. A gente pode observar que foram abusos físicos ou sexuais, eventos traumáticos e síndromes. Os abusos, eles foram sempre relatados, na maioria dos casos relacionados a toque, principalmente durante a infância. Eles são os principais gatilhos. Pessoas que, durante a gestação das suas mães, as mães sofreram muita violência, durante a primeira infância, abusos sexuais, abusos morais, eventos traumáticos como mortes, acidentes, violência. E um fator que eu gostaria de falar aqui, que a gente falou até antes, sobre a síndrome autoimune pós-infecciosa relacionada a estreptococo, foi observado que existe um número de pacientes grandes com toque que eles já tiveram essa síndrome. Então, observou-se que esses tipos de infecções também servem como gatilhos, certo? E o próximo fator, que são genéticos e fisiológicos, a gente observou o seguinte, que entre parentes de primeiro grau adultos, a taxa de prevalência de toque é 2 vezes maior do que em outras populações. Porém, quando esses pacientes eles são acometidos na infância, a taxa de prevalência entre parentes de primeiro grau, ela vai ser 10 vezes maior. Ou seja, se eu tenho toque, se eu manifestei toque durante a minha infância, a chance de algum parente meu de primeiro grau manifestar também é 10 vezes maior. E se eu manifestei o toque durante a vida adulta, a chance de algum parente meu de primeiro grau apresentar o toque é 2 vezes maior. Também foi observado que disfunções no córtex órbito-frontal também serviram de gatilho para a manifestação do toque. E aqui eu queria falar também que não existe ainda uma comprovação sobre algum gene isolado que dê suscetibilidade ao toque, mas acredita-se que são genes envolvidos no sistema glutamatérgico, certo? Uma última observação sobre os fatores genéticos e fisiológicos é que gemelaridade em pessoas que têm, né, gêmeos, tanto monozigóticos quanto dizigóticos, eles têm uma prevalência levemente maior. Entre dizigóticos, a prevalência é maior em 0,25% e entre mono em 0,57%. Pode ir. E agora vamos de verdadeiro ou falso de novo, para ver se vocês aprenderam. Pode passar, Caio. Alguém quer ler, gente? Alguém abre o áudio aí e faz a leitura. Lerei. O toque possui diferente prevalência a depender do contexto cultural em que o indivíduo está inserido. Tainara colocou verdadeiro, mais alguém? Beto colocou verdadeiro, todo mundo colocou verdadeiro. Pronto. Todo mundo errou, sinal de que ninguém estudou. Como eu falei, pessoal, a prevalência do toque ela é igual, independente do contexto cultural. A diferença é como o toque vai ser manifestado. É como é o sintoma desse toque, qual vai ser a característica do toque, mas a prevalência é igual em qualquer contexto cultural. Próximo. Alguém? Eu vou ler. Uma criança que sofreu muita inibição moral, abusos e pouca afetividade vai ter mais chances de desenvolver toque. O povo tá achando que é tudo verdadeiro. Pode dar enter. Exatamente, todo mundo acertou. Aí, para a gente ver como as doenças mentais, os transtornos mentais, eles são muito prevalentes nessas pessoas, né? Em qualquer transtorno, está muito relacionado a quem sofre inibição, a quem sofre abuso, a quem tem pouca afetividade durante o desenvolvimento. Rafael, tem alguma dúvida? Não entendi o que você escreveu. Vamos continuar, daqui a pouco o Rafael escreve a dívida. Pronto. Pode ir, Caio.
O toque tem a mesma prevalência entre homens e mulheres, entretanto, se inicia mais precocemente no sexo masculino. Olha, a galera tá dando um chute bom que eu recomendo na hora da prova, né? Não sabe nada, diz que é tudo verdadeiro. Aí, pelo menos uma parte, 50% acerta. Tudo bem, gente. Vai aí, Caio. Acertou todo mundo. Próximo. O toque tem acometimento crônico, não sendo possível se iniciar com uma crise aguda. Estão dizendo aqui que é falso e Rafael tá com uma dúvida. A gente vai tirar depois, Rafael. Calma aí. Vou falar pro pessoal. Já li aqui a dúvida. Ah, Se responder, mas se você quiser eu respondo também. Enquanto isso, aqui o toque tem acometimento crônico, não sendo possível iniciar com crise aguda. Pode dar que é falso. Exatamente. O toque realmente tem um acometimento crônico, ele geralmente se inicia de maneira gradual, vai tendo um nível de gravidade maior ao longo do tempo, porém ele também pode ter o seu início de forma bem aguda, certo? Quer ler a dúvida, Caio? Ainda tem mais um, esqueci. Vai, daí. Achados genéticos e doenças que afetam o córtex órbito-frontal podem desencadear o toque em alguns indivíduos. Alguém vai responder? Beatriz respondeu falso. Rafael, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. É isso aí, galera. Indo para a dúvida de Rafael. Inibição moral e pouca afetividade não está diretamente relacionado com o contexto cultural em culturas mais fundamentalistas, por exemplo? Posso responder? Pode. Então, Rafael, como eu falei, o contexto cultural ele vai ser importante, mas os estudos que mostram é que não tem diferença da prevalência no contexto, dentre diferentes culturas. Porém, essas culturas, nesses contextos, quem já tem a predisposição, essas questões vão servir de gatilhos para o toque, entende? Pessoas que vão desenvolver toque, ela já tem essa predisposição. Então, como já existe essa predisposição, não há diferença de prevalência entre as culturas. Porém, nas culturas mais fundamentalistas, isso vai servir de gatilho, mas outros gatilhos também surgem de outras formas. Um dos gatilhos é a inibição moral e pouca afetividade. Entendeu? Ou ainda está em dúvida? Entendeu. Pronto. Agora, possíveis tratamentos que Caio vai falar. Bem, gente, o tratamento do toque, a gente tem 3 pilares. Primeiro seria a intervenção educacional, que seria, na verdade, a psicoeducacional, que tem como objetivo fornecer ao paciente e aos familiares informações sobre a doença, no caso, as características, o prognóstico, enfim. Além disso, tem como objetivo também habilitar o indivíduo ou a família a reconhecer e tentar controlar os seus sentimentos ao longo da vida. Além disso, tem a abordagem psicológica, que pode ser feito tanto individual ou em grupo. Ainda em abordagem psicológica, tem situações em que a família
é indicado a fazer acompanhamento psicológico. Porque, por exemplo, um indivíduo que tem toque de limpeza e a mãe ajuda a, ajuda a diminuir o sintoma nele. Por exemplo, um exemplo mais palpável seria a pessoa que tem o toque de compulsão. De compulsão, meu Deus? De simetria. E aí a mãe ajuda esse indivíduo a ter, enfim, a deixar as coisas simétricas. Essa pessoa, a mãe, no caso, que ajuda o filho a ter, a, a ter esse desenvolvimento, também é recomendado ao apoio psicológico. E, além disso, temos a abordagem biológica, que seria a farmacológica. Gente, esqueci de um negócio. Essa abordagem psicológica também entra aí a terapia cognitiva comportamental. Bem, aqui nessa tabela a gente trouxe os fármacos de primeira linha. Entretanto, os mais usados no tratamento do toque pelos profissionais os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. É o do meio aí. Por que isso? Porque a gente vai ver no próximo slide que, comparado aos outros dois subgrupos, esses fármacos dessa classificação aí têm menos efeito adverso no corpo do organismo. Além disso, a clomipramina é o menos específico. E ainda, falando em relação aos 4 fármacos que está sinalizado aí de vermelho, são os fármacos que o médico vai usar com crianças e jovens que começam a desenvolver o toque desde pequeno. Aqui eu trouxe essa tabela para mostrar, né, os efeitos, se a gente perceber que a clomipramina tem uma gama de efeito, tipo, tem mais efeitos colaterais comparado ao resto. E além disso, aqui também tem a dose mínima e máxima. Mas em estudos fala que os pacientes têm uma melhor resposta com as doses altas do medicamento. E para a gente, como médico, ver no paciente um efeito de melhora, o paciente precisa usar, no mínimo, fazer a terapia, usar o medicamento, no mínimo, 12 semanas. E a taxa de abandono do tratamento, no caso do tratamento farmacológico, é devido a uma grande parte aos efeitos colaterais. E aqui, perdão, que não seria tratamento farmacológico não, tá? Seria tratamento de modo geral. Mas, enfim, quando o paciente chega para a gente, no caso o mais certo seria acompanhar para o psiquiatra, para ele dar o diagnóstico de toque. E a primeira fase do tratamento seria como os inibidores de recaptação de serotonina, que seria a primeira escolha, e em conjunto com a terapia cognitiva comportamental, que também, em um caso, pode ser individual ou em grupo. Caso o indivíduo não tenha melhora ou piore, a gente parte para a fase 2. Lembrando, gente, que a fase 1 que eu coloquei aqui, continuar com o tratamento psiquiátrico. Essa fase 1 continua também com o tratamento psiquiátrico, e aí vai para a fase 2. E a fase 2, o que vai acontecer? A gente vai ter que aumentar a dose do remédio, vai trocar os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e colocar a clomipramina, que é associado com neuroléptico atípico ou antagonistas glutaminérgico. Caso essa fase 2 não funcione, a gente vai ter que partir para a fase 3, que é a neurocirurgia.
Bem, uma questãozinha aí, A, B, C, D. Qual o melhor tratamento farmacológico para os pacientes jovens com diagnóstico de TOC? A, B, C ou D, gente? Tá fácil, gente. Débora já respondeu aí B, Evelyn B, Noeline. Tá fácil, tá fácil. Todo mundo acertou. Pessoal, um assunto bem interessante que a gente quis trazer foi o do toque com a pandemia do Covid. Pode dar um enterzinho. O nosso professor orientador mandou esse artigo para a gente. São estudos iniciais ainda. Pode dar todos os enters desse slide. São estudos iniciais, porém que já trazem diversas reflexões. Primeira reflexão que está aí no slide, né, são recomendações similares a compulsões do toque. O que eu quis dizer com isso? As recomendações da OMS, do Ministério da Saúde, toda a comunidade científica associada aos cuidados com o toque, elas são muito similares a compulsões as recomendações associadas à prevenção do Covid são muito similares às compulsões associadas ao toque. Ou seja, existe um reforço positivo para esses pacientes que têm toque, ou seja, se torna um pouco mais complicado você lidar com esses pacientes. Porque dos tratamentos da terapia cognitivo-comportamental é você inibir a compulsão, é você, quando você tiver a vontade de fazer o ato compulsivo, você não fazer. Porém, a recomendação da OMS pede o quê? Que você faça. Pede que você higienize, pede que você limpe, pede que você se proteja. Então, existe uma reflexão aí em relação a como estão esses pacientes, então, dada essa realidade, né? Ou seja, são pacientes que estão muito provavelmente, muito mais sintomáticos, tendo níveis um pouco maiores de gravidade. Em relação aos indivíduos que têm predisposição ao toque, lembra que eu falei antes que são gatilhos que ajudam a desenvolver o toque em pessoas que já têm essa predisposição. A pandemia acabou se tornando um gatilho para essas pessoas que ainda não tinham diagnóstico e passam a ter por causa dessa pandemia. Ou seja, são pessoas que provavelmente já tinham alguns sintomas, são pessoas que já tinham alguns pensamentos obsessivos, alguns comportamentos compulsivos de maneira mais leve, e aí começam a desenvolver esse transtorno durante a pandemia. Entre os indivíduos já diagnosticados, a reflexão que o artigo traz é que houve um agravo, como eu falei, né? Houve um agravo nos sintomas desses pacientes. Então, como lidar com esses pacientes se o tratamento vai de contra as recomendações pedidas, né? Que eu coloquei aqui, as recomendações de prevenção em relação ao tratamento, ou seja, precisa haver uma observação individual de cada caso, de cada psiquiatra, de cada psicólogo que trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, em relação a cada paciente, para poder adaptar essas terapias, esses tratamentos para a realidade de cada um e sempre associada à realidade que a gente está vivendo, né? Uma outra observação final que esse artigo trouxe, que eu achei muito, muito interessante, é que só em relação ao comportamento adaptativo da nossa sociedade, do Homo sapiens, né? Tem muitos comportamentos, muitas modificações que fazem com que populações continuem vivas. E aí foi considerado que indivíduos que têm esse transtorno de toque podem ser indivíduos que têm um comportamento adaptativo, ou seja, são indivíduos que naturalmente eles vão se proteger mais, eles vão ter mais cuidados, então eles vão ter menor chance de desenvolver essa doença, vão ter menores chances de se contaminar. Então, são observações muito interessantes. Eu tentei trazer no slide um áudio que eu recebi de uma pessoa contando sua experiência em relação ao toque durante essa quarentena que a gente teve, né, durante esse ano, mas eu não consegui anexar no slide. Então, eu vou dar play aqui pelo computador. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês avisam, viu? Bruno, a gente não tá ouvindo nada, não. Pessoal, eu não vou conseguir dar play, mas basicamente essa pessoa pediu para não ser identificada, mandou esse áudio para mim. E o relato
relato que essa pessoa traz é de que realmente houve uma piora nos sintomas. Tenta reproduzir em outro aparelho. Caio, você consegue reproduzir aí? Deixa eu ver aqui. Enquanto o Caio procura, eu vou só falar sobre esse áudio. Essa pessoa me relatou que durante a pandemia... É porque eu troquei meu celular, gente. E aí eu não tenho as mensagens anteriores. Eu só tenho as novas. E aí tá salvo só no computador. Deixa eu ver se eu consigo mandar pra mim mesma, né? Mas Caio tem aí, daqui a pouco ele... Não consigo me baixar, não. Não tem problema, eu vou falar sobre o áudio. Essa pessoa fala justamente que houve uma piora nos sintomas, e não só associados à questão de limpeza, à questão da associação, né, com as recomendações, mas sim em relação a você estar isolado, a você ficar um pouco fora do seu contexto, fora da sua rotina, e como isso influenciou negativamente na gravidade das suas crises de toque. E aí eu achei bem importante trazer, porque o toque é um transtorno que traz um prejuízo social muito grande mesmo, é um transtorno muito sério. E durante a pandemia, as pessoas que são acometidas pelo toque realmente estão tendo um nível de gravidade maior. E eu acho bem importante, principalmente para nós, né? Quem for, né, ir para psiquiatria no futuro, e para todos nós médicos, sabermos lidar com as situações adversas que vão chegando, com diversas situações que vêm e que vão ser gatilhos negativos, né? E o isolamento, você ficar sozinho, você não ter sua rotina, você ter que modificar todos os seus hábitos, isso contribuiu muito negativamente. Pode passar, Caio. Aqui, o curso clínico do toque é o slide de uma aula de um professor psiquiatra bem reconhecido mundialmente, e ele traz aqui alguns perfis de toque. Nesse gráfico, na linha de baixo, mostra o curso temporal, e na linha vertical mostra o nível de gravidade. Esse episódio, esse primeiro, que é o crônico com altos e baixos, são pacientes que geralmente fazem tratamento, são pacientes tratados, pacientes medicamentados, que estão fazendo uso de medicação, estão fazendo terapias. Então, eles têm crises de toque, mas com uma intensidade menor e com um período entre crises maior. Ou seja, são pessoas que conseguem ter uma qualidade de vida maior. Os episódicos são pessoas que estão em início de tratamento ou em fase de adaptação de tratamento, ou que não estão bem adaptados com seus tratamentos. São pessoas que vão ter um nível de gravidade muito maior de uma crise, e não existe um intervalo real entre as crises. Ou seja, você vê aqui quando a pessoa está começando a melhorar de uma crise, já vem outra. E o terceiro perfil é o perfil com piora progressiva, que vê só uma linha crescente, né? São pessoas que geralmente não fizeram nenhum tratamento, são pessoas que têm um insight ruim, né? Ou um insight ausente, e eles vão ter sempre a piora. Lembrando que pessoas com toque têm uma tendência muito grande a desenvolver depressão, e são pessoas com risco muito grande para suicídio. Ou seja, o tratamento precisa ser muito sério, precisa ser muito criterioso, precisa ser muito cuidadoso, e em muitos casos precisa envolver também a família, a pessoa daquele círculo do indivíduo que mora com ele. Pode passar? Pode passar, Caio. Com isso, a gente concluiu todos os objetivos da aula, mas a gente queria trazer mais uma coisa, pode passar, que é um vídeo que a gente tirou de uma aula sobre toque de um psiquiatra. A gente editou o vídeo com a ajuda de Débora, que está aqui assistindo em algum lugar. Débora fez isso para mim, e a gente quer trazer um relato de uma mulher que fez o tratamento de toque, e ela conta desde o início dos sintomas até após o tratamento, e vocês vão observar no final da aula que o tratamento dela foi de sucesso, mas que não é tão comum. Geralmente, pessoas que têm toque, o seu tratamento é muito longo, é um tratamento muito difícil, é um tratamento muito complicado, e que nem sempre vão ter resultados tão positivos. Pode dar play, cara. Os meus sintomas do toque, realmente, mais tarde eu fui perceber que eles já existiam desde quando eu era pequena. Então, eu percebia que quando eu tinha algumas situações mais difíceis ou mais complicadas, eu sempre acabava recorrendo
para rituais religiosos. Então, questão de rezar ou ficar muito tempo rezando de forma repetida. E aí, com o tempo, esses sintomas eram pequenos, não me incomodavam, não tinha percebido que eu tinha. E, de repente, aos 15, 16 anos, eu tive um problema no meu relacionamento. E aí que esses sintomas começaram a se agravar. Ainda não eram sintomas também tão fortes a ponto de eu recorrer e pedir ajuda. Eram sintomas de reza, eram rituais na hora de tomar banho, então demorava muito porque eu ficava me lavando, achava que eu tinha que me ensaboar várias vezes, né, para eu estar bem, para eu estar livre de qualquer coisa ruim e afastar de mim qualquer coisa ruim. E aí, no meu segundo relacionamento, eu tive também um problema, e aí eu acho que juntou tudo e desencadeou, e foi onde eu realmente tive os picos do toque. E aí, realmente, a minha vida ficou quase que impossível. O toque começou quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, né? Apesar de eu já ter, assim, também alguns sintomas de infância, assim. Mas o que me incomodava mesmo no começo era a questão de organização. E não era tanto essa organização das minhas coisas, era a organização dos meus pensamentos. Então, é como se na minha cabeça eu tivesse que pastas, assim, segmentos onde eu fosse colocando cada tipo de pensamento e até mesmo coisas que eu aprendia na escola. Eu tinha que separar da minha cabeça. Então, começou dessa forma. E era uma coisa que tomava bastante tempo, tomava acho que mais ou menos umas 2 horas por dia. Depois, assim, evoluiu também com uma questão, assim, de querer entender tudo que eu lia, também tinha isso. Então, eu pegava um livro, começava a ler, eu tinha que saber cada palavra exatamente o que era, com uma definição de dicionário. Eu não conseguia ler, era complicado, né? Demorava muito para ler o livro. Depois eu tive um que foi o toque, para me livrar do toque, que eu tinha uma ideia na minha cabeça que eu tinha que livrar a minha vida do toque, simplesmente tentando apagar dela, assim, aqueles momentos que eu tive de pensamentos obsessivos. E aquilo também acabou virando em si uma forma de toque, né? Acho que a pior fase que eu passei mesmo foi no começo da minha adolescência, mas mesmo quando eu procurei ajuda. Foi a parte mais difícil, onde os pensamentos tomavam, né, começando umas 2, 3 horas do meu dia. Eu não conseguia resistir, ainda não tinha essa capacidade de conseguir parar, né? E além disso também tinha vergonha, né? Você tá na escola e você tem às vezes algumas coisas assim que você ficava com aqueles pensamentos e ficava meio desligada, você tinha medo que as outras pessoas percebessem que você era diferente, né? Tu começou com 12, e hoje você está com 17 anos depois, né? São 29. Você está com 29 anos. E hoje, como é que tá? Hoje o toque ainda faz parte da minha vida, não ocupa mais tanto tempo como antes, mas me incomoda bastante também. Eu tenho mania de conferência e eu acabei desenvolvendo o toque de uma forma que, assim, eu confiro, só que é como se eu não acreditasse no que eu estou vendo. Porque eu desliguei o computador, mas eu sei que eu desliguei. Só que, como às vezes e daí eu vou conferir. Só que eu vou conferir, eu sinto que eu tenho que prestar bastante atenção na hora que eu estou conferindo para não fazer as coisas no piloto automático. Então eu tenho que ter certeza de que o que eu estou vendo é o que está lá. E com isso eu confiro várias vezes. E não tem um número certo de vezes para conferir. É sempre olhar e mais uma vez, e não é o suficiente. E eu sempre saio ainda com aquela sensação de que não é o suficiente, mas pelo menos deu uma amenizada na minha ansiedade. E se você enfrenta? Se eu enfrento, passa. Eu sei que passa, eu já fiz isso, então eu tenho manias assim, quando desligar o computador do trabalho, fechar a porta de casa, ver se o fogão está desligado, interruptor, eu não posso mexer em interruptor com mão úmida, porque eu acho que vai dar um choque em alguém. Eu sei que se eu não fizer, porque eu já fiz esse teste, eu sei que passa. E o que te impede de fazer sistematicamente, então? Enfrentar sistematicamente? É um desconforto muito grande que o enfrentamento gera.
E além disso, também é como se a gente estivesse no meio daquele ritual, ter uma presença de espírito, uma coisa tipo assim, de parar e não fazer mais. E às vezes a gente não consegue, fica fazendo e não tem essa coisa de parar. Eu mesmo antes de começar já falar, eu vou desligar o computador, vai ser desligado uma vez só e eu não vou olhar mais. Como é que foi o tratamento? Quando eu cheguei nessa parte que estava totalmente insuportável a minha vida, a minha família obviamente já tinha percebido, né, que eu estava fazendo essas coisas, esses rituais, e aí foi quando eu pedi ajuda para eles. Então eu fui no médico, ele me receitou a sertralina, porque eu não comecei a tomar, e falou para procurar ajuda de psicólogos. Fui procurar ajuda de psicólogos, só que não estava fazendo efeito nenhum. E acho que isso só aumentava a minha ansiedade. Eu falava, meu Deus, eu tô tomando remédio, tô indo no psicólogo e mesmo assim não tá adiantando. Aí foi quando eu procurei uma ajuda realmente mais especializada e focada no problema que eu tinha. Mantive o remédio, eu acho que o remédio, assim, foi 30% do meu tratamento. Me ajudou a controlar essa ansiedade, de repente, a conseguir trabalhar melhor no tratamento. E aí foi quando eu recebi a indicação para fazer terapia comportamental. E acho que isso foi completamente divisor de águas. Assim, foi os 70% do meu tratamento. Acho que em 4 meses, 5 meses, 80% dos meus problemas já estavam resolvidos. Porque eu realmente aprendi a como raciocinar para lidar com isso. Então, não era uma sessão normal de uma psicóloga em que eu buscava entender na infância de onde vieram meus problemas. Não. Lidava com o meu problema assim, olha, eu faço isso porque eu tenho medo disso. Então, como lidar com isso? Não, você não precisa fazer isso para tirar esse seu medo. Isso é o seu cérebro que está te enganando. Então, fui aprendendo a lidar e o que fazer para contornar essas situações. E foi quando eu comecei a fazer isso, comecei a ler muito sobre o assunto, comecei a ler depoimentos, comecei a ler as causas, os explicamentos científicos mesmo, tudo para embasar ainda mais a forma como eu estava pensando para conseguir sair dessa situação. E realmente, assim, em 6 meses eu já estava muito melhor, e aí eu fui tratando mais os sintomas residuais, que às vezes são os mais difíceis, mais chatinhos de tirar, que acabam sendo até inconscientes. E aí eu fui trabalhando isso, fui morar fora 1 ano, já estava me sentindo assim 90% bem. Fui com receio de repente estar lá e mais ansiosa, com uma realidade totalmente diferente, os sintomas voltarem. Não voltaram. Quando eu percebia que eu ia fazer alguma coisa, eu já trabalhava isso na minha cabeça com o que eu tinha aprendido. Não é para fazer assim, não vou levar isso para minha vida nova. E realmente não levei. E voltei para cá, agora estou aqui de novo, enfrentei de novo o meu quarto, que era onde eu desenvolvia mais meus toques, e hoje eu não tenho mais nada. Realmente eu percebi que eu não trouxe mais nada daquilo, que hoje, como se eu estivesse assim, limpa desse síntoma. Então, hoje, mas você tem 29 anos, você é casada e você é uma grande advogada. O que te ajudou a chegar onde você chegou? Olha, o que me ajudou bastante foi acompanhamento médico, psicológico também. Não só para tratar do toque, mas de outros problemas também que eu tinha. E além disso, assim, testar, né? Acreditar que realmente, se a gente para de seguir ou fazer um ritual, realmente os pensamentos diminuem. É verdade, eu já testei, eu sei disso, eu sei que não é fácil. Eu mesma não consigo fazer toda hora, mesmo depois de todo esse tempo com a doença. Mas é exatamente isso, é parar de cumprir o ritual, o desconforto vem, a ansiedade vem muito forte, vem mesmo, aquelas pensamentos de consequências horríveis, de pessoas vão morrer, algo de muito ruim vai acontecer com você, mas passa, realmente passa. Acabou, gente. Essa foi a nossa aula. Bota só as referências. Essas foram as nossas referências. Caio, você falou alguma coisa? Não, é isso. Mas é isso mesmo, gente. Alguém tem alguma dúvida?
bom que gostaram, pessoal. Como a menina falou no vídeo, só reforçando, TOC é um transtorno realmente sério, é um transtorno que traz consequências sérias na qualidade de vida do indivíduo, e o tratamento precisa ser medicamentoso e psicológico, é um tratamento multidisciplinar, é um tratamento muito, muito sério. E é